Começa agora mais um Conversando com Divaldo Franco. O programa de hoje vai falar sobre as mediunidades de Divaldo. Você sabe o que é mediunidade especular? Acompanhe a entrevista de hoje. Divaldo, eu estou com um jornal da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, em que foi publicado uma matéria com o título A Psicografia Especular de Divaldo Pereira Franco. Inclusive, aqui mesmo no jornal, eles explicam que a mediunidade especular é aquela em que, para se ler uma mensagem psicográfica, se faz uso de um espelho. Então, você psicografa de trás para frente. Só que, além disso, tem outra característica a sua mediunidade, porque você recebeu várias mensagens dessa forma, só que em outros idiomas. Você já psicografou em italiano, em francês, em alemão. Em quantos idiomas você já psicografou, Divaldo? E como é possível você psicografar em idiomas que você não fala ou escreve? Segundo a doutrina espírita, a mediunidade de xenoglossia e glossolalia tem raízes no espírito do médium. Poder-se-ia dizer, numa análise perfunctória, que seria um fenômeno anímico profundo, porque as matrizes estão no perispírito. É que vale dizer que, em alguma época, o espírito encarnado hoje teria vivido em um país daquele idioma. Seria esta uma explicação, porque a entidade vem e projeta o seu pensamento. E através do automatismo da mediunidade, vem a narração no idioma original. No caso da escrita especular, o espírito deseja, acima de tudo, demonstrar uma peculiaridade, como na faculdade musical, na faculdade poética, na faculdade romântica, em qualquer outra manifestação. É para chamar a atenção. Os espíritos não necessitam disso. Mas no caso em tela, nós estávamos no Congresso Mundial em Paris, quando falava o médium José Raul Teixeira. Então eu vi acercar-se-me o espírito Leon Denis, e ele me disse, curioso, um congresso mundial de espiritismo sem espíritos, vamos escrever. E ele começou a escrever, havia papel e esferográfica. Ele começou a escrever. Quando eu voltei à lucidez, eu fui tomado de espanto, porque notei que era especular, mas estava em francês. A mensagem foi encaminhada imediatamente, rubricada pelo presidente da Federação, pelo presidente do Conselho Espírita Internacional, o original está na Federação Espírita Brasileira, e foi lida ato contínuo, para espanto, inclusive, do senhor Roger Perrez, que é o fundador do Conselho Espírita Internacional. Mas não foi a primeira vez. Recordo-me que me encontrava em Uberaba, por volta do ano de 1974, sendo entrevistado num programa chamado A Bigorna. Estavam presentes vários indivíduos, entrevistadores, inclusive o senhor materialista, o hoje conhecido médium, Carlos Bacelli. E ao terminar, o repórter perguntou gentilmente, o senhor poderia psicografar? Eu respondi, não depende de mim, mas eu me colocaria às ordens. Chico Xavier acompanhava o programa pela televisão, conforme me disse posteriormente. Então, Joana de Anjos escreveu especular. Em inglês, eu tenho o original com as assinaturas de todos eles guardada. Posteriormente, na Itália, tive a ocasião de psicografar Gabriel Delany. Outra vez, em Jerusalém, psicografei 2 frases em árabe. Francês muitas vezes, alemão várias vezes. Inclusive o prefácio para uma obra do célebre arquiteto André. Este homem notável que reside em Zurique e foi um dos melhores arquitetos da Suíça. Então, André Studer escrevia um livro que ninguém sabia. Quando Joana de Anjos apareceu em Salvador e disse, eu quero dar uma carta ao nosso querido André, que era tradutor dos meus livros ao alemão, ele traduziu 11 livros, e ela escreveu em alemão de há 200 anos. Eu mandei para ele sem saber o conteúdo.
E ele ficou tão fascinado que transcreve no livro e conta como foi a mensagem. Era um alemão arcaico, perfeitamente condizente com o conteúdo do livro. Em espanhol já psicografei umas 30 mensagens. E no recente Congresso Espírita Mundial, curiosamente, enquanto falava Raul, porque normalmente eu falo, ele psicografa, ou vice-versa. Uma das missionárias do espiritismo colombiano, Dona Ana Fuentes de Cardona, escreveu uma comovedora página em espanhol, a ponto de os filhos haverem dito: é mamãe no seu estilo e na sua letra, tão reais e perfeitos que se pode reconhecer a firma em cartório. É uma faculdade para poder demonstrar a imortalidade, para demonstrar a comunicabilidade e, acima de tudo, a personalidade do missivista. A mediunidade não é patrimônio exclusivo espírita. Muitos profetas do Velho Testamento diziam ouvir anjos e receber através deles as revelações divinas. As pitonisas na Idade Média, os oráculos na Antiguidade. Desde sempre os espíritos se manifestam, deixando claro aos homens encarnados que a comunicação entre espíritos é perfeitamente comum e natural. A palavra médium, derivada do latim, significa medianeiro, que está no meio, intermediário. No caso em questão, o médium é o intermediário entre os planos físico e espiritual. Por este conceito, entende-se que todas as pessoas possuem mediunidade, visto que todos, mesmo de forma inconsciente, influenciam e são influenciados pelos espíritos. Mas foi a doutrina espírita que se dispôs a estudar e entender os processos mediúnicos. A prática espírita é difícil. Apresenta dificuldades que somente o estudo sério e completo pode prevenir. São vários os tipos de mediunidade. Entre os mais comuns, a psicofonia, onde o espírito se comunica através da fala do médium. Outro tipo de mediunidade muito comum é a psicografia. O espírito escreve através do médium. A princípio, imaginei que estivesse delirando ou sendo vítima das consequências das pancadas que recebi por todo o corpo. A mensagem de hoje disse uma coisa interessantíssima que eu não falei, que ninguém sabia. Especialmente a altura do tórax e da cabeça. Que o choque foi todo no tórax. Na certidão de óbito dele deu. A morte foi por dilaceração das vísceras por ação contundente. Hemorragia interna por dilaceração das vísceras por ação contundente no tórax. E na cabeça também, porque ele quebrou o nariz, teve um inchou muito, ficou um pouquinho deformado. Então só veio mesmo a confirmar que a morte realmente não existe. Esses momentos especiais da psicografia de Divaldo Franco se deu por ocasião no 4º Congresso Espírita Mundial, realizado em Paris, na França. Divaldo escreveu em francês de trás para frente. Notre frère Divaldo, Nosso irmão Divaldo, durant quelques instants,
durante alguns instantes, a produit une écriture que voici, produziu a escrita que ele está mostrando, qui est illisible. Est-ce qu'on pourrait... que é ilegível, Illisible. On croirait des hiéroglyphes. parece mais hieroglifas. Mais si vous retournez la feuille Agora, quando vira a folha, à la lumière, na luz, vous avez un texte en français. tem um texto em francês. Muitos talvez se perguntem, mas por que escrever em outro idioma e ainda mais de trás para frente? A resposta é simples. Ainda existem muitos Tomés, gente que precisa ver para crer. Assim, aceitar e entender que a vida rompe o túmulo e depois da morte o que existe é a vida. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, pois no próximo bloco, Divaldo vai falar sobre psicografia, organização no mundo espiritual e perispírito. Você não pode perder!